A paz do Senhor, povo de Deus, está no ar mais um programa Assembleia de Deus em seu lar. E no programa de hoje você vai conferir como foi o culto Somos Um na congregação Monte Gerezim, na área 2. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já. Não saia daí! Agora você tem uma opção digital para dizimar e ofertar sem sair de casa. Faça seu depósito ou transferência para nossa conta bancária online. Os dados estão na descrição do vídeo. Dizime, oferte e abençoe a obra de Deus. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, discipulando até Jesus voltar. O IETADES, Instituto de Educação Teológica da Assembleia de Deus de Santarém, está com matrículas abertas para o curso de Teologia. Então não perca a oportunidade de desenvolver o seu chamado na obra do Mestre. Informações e matrículas na Secretaria-Geral da Igreja Assembleia de Deus, Avenida Mendonça Furtado, 1638, e pelo WhatsApp 93 991 12 9405 ou 991 43 45 48. IETADES, Teologia de Excelência para um discipulado eficaz. Tocar um instrumento pode ser uma realidade sua. Se inscreva já na Escola de Música Levitas. Aulas de musicalização, piano, violão, bateria, canto, saxofone, flauta transversal, violino e muito mais. Mensalidades a partir de R$ 55,00. Escola de Música Levitas. Formando talentos. 91 54 29 50. Estamos de volta. No último sábado, nós tivemos em 4 polos da cidade o culto Somos Um, dirigido pela UMADES. E a nossa equipe esteve na congregação Gerezim, na área 2, conferindo tudo o que aconteceu por lá. Confira a matéria. Meus queridos, a paz do Senhor, Deus abençoe toda a igreja em Santarém. Estamos aqui na área de número 2, onde é um grande encontro aqui da UMADES, com 4 polos, área 1, 2, 3 e 4, reunidas essa noite em um grande evento na Gerezim para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Essa é a UMADES trabalhando em prol da juventude de Santarém. Está comigo aqui jovem Natanael, que é o coordenador da área de número 2. Natanael, qual a importância para este evento, para a mocidade em Santarém? O que quer a mocidade com um grande projeto como esse? Bom, é muito importante a gente estar em constante desenvolvimento e em esforço para que o crescimento da obra de Deus aqui na cidade de Santarém possa crescer muito mais. E nós estamos com a nova camiseta da UMADES, a qual fala muito do nosso foco, da nossa representação aqui na UMADES. E Deus vai fazer muitos milagres através do nosso desenvolvimento no reino de Deus. E nós vamos crescer em graça e em sabedoria. Aí está o propósito primordial dessa noite, é fazer com que os jovens entendam um grande projeto de Deus de missões, do evangelismo, como diz aqui, ó, discipulado, evangelismo, e aí estamos num só propósito, discipulando até Jesus voltar. Deus abençoe a santa do Senhor, em nome de Jesus. Mas hoje nós temos a oportunidade, nós temos a liberdade de adorar o nome do Senhor. Não saia daqui sem sentir a presença de Deus. O Espírito Santo está aqui, Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer te encher, Ele quer derramar do seu poder sobre a sua vida. Mas nós temos que tomar uma atitude. Eu vim aqui para prestar o meu culto, independente do pregador, independente de quem está louvando, porque a minha alma sente uma necessidade de adorar a Deus, porque a minha alma ela tem sede da presença de Deus, e aqui nós temos liberdade de adorar ao nome do Senhor. Aleluia! Apocalipse no capítulo 3, a partir do versículo 11 diz assim: venho sem demora, conserve o que
Você conferiu aí como foi o culto Somos Um culto maravilhoso, muitos louvores, uma mensagem maravilhosa vindo da parte de Deus para o seu coração. E agora nós vamos ouvir a palavra do pastor. A terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e pôs sela em seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Amém, podeis sentar. Graças a Deus. Nós estamos aqui no capítulo 22 do Gênesis, mas para chegar a esta fala de Deus a Abraão, aconteceu um episódio interessante, alguns capítulos atrás, lá no 13, em que Abraão finalmente cumpre uma ordem de Deus, e por isso Deus passou a falar mais próximo e a cumprir a sua promessa na vida dele. Quando Deus disse para na verdade o Abrão ainda, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vá para um lugar que eu vou te mostrar, pelo entendimento dos especialistas, né, dos sábios em Bíblia, ele não cumpriu, ele não obedeceu na íntegra, porque era para sair da parentela e ele leva o seu sobrinho Ló. E aí a gente vê que realmente faz sentido a ideia de quem explica isso, porque durante todo o tempo em que Ló esteve com Abraão, não houve assim uma completude daquilo que Deus havia lhe prometido. Mas no capítulo 13, finalmente, Abraão se aparta de Ló. Ló deixa Abraão e imediatamente, ainda no capítulo 13, no versículo 14, Deus se apresenta a Abraão, tipo assim, agora sim tu estás me obedecendo na totalidade. E aí Deus aparece no versículo 14 e diz para Abraão, e o versículo 14 é bem expresso, né? Diz assim, e disse o Senhor a Abrão, ainda era Abrão, depois que Ló se apartou dele. Aí Deus se apresenta a Abrão e diz, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, do sul, do oriente, do ocidente. Aí Deus completa e diz que tudo isso seria dele. Ou seja, a gente então compreende que aquele entrave que estava atrapalhando a promessa de Deus se cumprir na íntegra na vida de Abrão e agora o Abraão no capítulo 22 era o seu sobrinho, né? Era o seu sobrinho. Tanto é que quando eles se apartam, então Deus se aproxima mais de Abraão e passa a cumprir as promessas na vida dele. Abraão agora tem um filho, né? Depois de 25 anos, mais ou menos, esperando que este filho chegasse. Foi uma espera assim muito forte, aquela experiência que ele e sua esposa tiveram. E depois de 25 anos, mais ou menos, já com 100 anos de idade, a Sara com 90, finalmente chega o tão esperado filho. E esse filho era tudo que ele tinha, era o amor da vida dele e da vida de Sara. Eles moravam num local muito amplo, né? Numa fazenda enorme. No capítulo 22, Abraão já é um homem muito rico, tem muito gado, tem muitos trabalhadores. Os trabalhadores, cada família de trabalhadores tem a sua casinha. Então se formou uma espécie de uma grande vila, tudo de Abraão, e com o nome de Berseba. Então aquilo ali era uma riqueza tremenda, era muito gado, muita gente, muita plantação, muita coisa estava sob o domínio de Abraão. E ele criando o seu único filho tão esperado, o Isaque. E aí o versículo primeiro que nós lemos é expresso em dizer que Deus prova a Abraão. Chega para Abraão e diz, eu quero o teu filho em holocausto. Aí poderia imaginar, deve ser o meu filho meio bastardo, né? Com a H. Tudo bem, Senhor, ele não está nem comigo mesmo, eu o dou como
como sacrifício, em sacrifício ao Senhor. Mas Deus, quando pede alguma coisa do crente, ele é expresso nos detalhes para que este crente não chegue a tentar, tipo assim, se fosse possível, enganar Deus, né? Eu quero isso de você. Aí o crente faz um pouquinho diferente, porque isso que Deus pediu, não, eu não gostaria de abrir mão disso. Eu vou dar mais ou menos, vou dar isso aqui, como se quisesse enganar Deus. Aí Deus foi bem específico no versículo em que lemos e diz assim: toma agora o teu filho. Qual deles, Senhor? Deus vai explicar nos detalhes. O teu único filho, e ainda dá o nome, Isaque, a quem amas. Aí não tem para onde o crente correr, irmãos. Quando Deus chega para você e pede uma coisa de você e dá os detalhes, no seu coração você tem a certeza do que Deus está pedindo. Embora na sua vã, falha consciência, como é a minha também, queiramos dar uma outra coisa, mas Deus foi específico e eu sei muito bem o que Deus está querendo de mim. Eu sei muito bem o que Deus pede de mim, qual é o caminho por onde eu devo trilhar, o que eu devo fazer, qual é a vontade de Deus na minha vida. Eu sei, embora eu não cumpra na íntegra, mas eu sei, porque Deus me baixa com detalhes através do Espírito Santo e pela sua palavra, e não me deixa dúvidas. Eu quero o teu filho. Qual, Senhor? O teu único filho, aquele Isaque, o Isaque, a quem tu amas. Aí não tem jeito, o crente não pode querer enrolar Deus, irmãos, não pode, porque Deus está requerendo o melhor de você, e o melhor está bem especificado, você não pode querer dar outra coisa. É interessante a relação Deus-servo. E aí o Abraão, então, fica assim meio em choque, não pode falar com a Sara, porque se ele fala com a Sara ia dizer: negativo, meu filho, meu único filho que eu esperei todo esse tempo, você não vai levar em sacrifício nunca. Então Abraão teve que fazer esse trabalho sem falar com a sua esposa e nem mesmo com o Isaque. Então tem certos detalhes, irmãos, certos mistérios de Deus com a sua vida, que é melhor você não abrir a boca para alguém, que alguém vai colocar uma água fria neste fogo e vai dizer: será mesmo, irmão? O senhor não está meio doido não, irmão? O senhor não está a senhora não está meio maluca? Será que Deus quereria isso mesmo de você? Irmão, se você tem certeza, não abra sua boca para alguém, só tenha fé e faça o que Deus está te pedindo, porque Ele vai te abençoar. E se você abrir a boca para alguém, alguém vai meter a colher suja no negócio e vai tentar te atrapalhar. Se Abraão fala para Isaque ou fala para Sara, não ia dar certo. Então ele se fecha e diz: na minha fé eu vou fazer o que Deus está querendo. Aí o versículo vai dizer que ele convida 2 dos seus muitos trabalhadores, pega lá o jumento, e de madrugada, interessante, o próprio Abraão de madrugada vai preparar a sela do jumento com os seus funcionários e racha a lenha. Crente que quer ver o poder de Deus na sua vida, a mão de Deus lhe abençoando, a provisão de Deus, o Jeová Jiré entrando em providência em seu favor, precisa rachar a lenha de madrugada. A lenha é a oração do crente, já dizia Cícero Nogueira, né? Você quer ser abençoado, irmão? Você quer a providência de Deus para a sua vida? Desperte nas madrugadas, dobre os teus joelhos e fale com Ele: Deus, o que tu queres de mim? Eu darei, Senhor, eu darei. Rache lenha de madrugada, irmão. Rache lenha de madrugada, rache lenha de madrugada, e você verá que o Jeová Jiré estará vindo na sua direção para te socorrer na hora mais difícil que vai acontecer lá na frente. Amarra a lenha em cima do jumento e vão os 4, o Abraão, o filho e os 2 moços puxando o jumento, cerca de 80 quilômetros lá de Berseba, da grande vila do barão Abraão, né, do ricaço Abraão, lá da vila da cidadezinha deles, cerca de 80 quilômetros. Dizem os escritores que ainda não tinha o Monte Moriá. O que tinha era uma região chamada Moriá, cheia de várias montanhas. Vá para as terras de Moriá, Abraão, leve o teu filho para lá, e quando você chegar lá, que vai contemplar diversas montanhas, eu vou te dizer em qual delas tu vais começar a escalar, subir, para oferecer o teu único filho Isaque, aquele que tu amas, lá em cima. E assim fizeram, ele fez.
viaja cerca de 3 dias, 80 quilômetros a pés, até que chegam na terra, na região chamada Moriá, cheia de montanhas. E os escritores dizem, né, quem já conhece lá, escreve dizendo que a montanha que hoje tem o nome da região, Monte Moriá, é o mais íngreme, o mais difícil entre todos. É o mais complicado de se escalar entre todas as montanhas daquela região. E Deus prova o crente até o último fio, até a última gota, para saber se realmente esse crente está conectado, ligado com Ele. E tem muito crente que não aguenta a prova e perde a bênção, porque pisou para trás em um momento que não deveria. O Abraão chega naquela região cheia de montanhas, e Deus mostra: eu quero que tu suba aquela mais complicada, a mais alta, a mais íngreme, é naquela. E ele leva então o jumento com os 2 homens, com o Abraão, com o Isaac, para o pé daquele monte. E aí entra a frase interessante: vocês 2 não vão, só vai eu e o meu filho. Pega a lenha, desamarra de cima do jumento e bota na cacunda do meu filho. Aí eu vou levar numa mão o cutelo, que dizem que era assim um cabo de madeira mais ou menos de uns 50 centímetros, com uma lâmina super afiada com a ponta fina para baixo, que era exatamente para levantar e cravar no coração do animal que estivesse sendo sacrificado, para que ele morresse rápido, não sofresse. Então aquele negócio muito afiado, num cabo de mais ou menos meio metro. Ele pega aquilo numa mão e na outra mão o fogo, e o Isaac vai levando a lenha. E a frase interessante é: vocês 2 fiquem aqui, eu e o menino, meu filho, vamos subir, mas nós vamos descer. Porque Abraão tinha uma fé tão impressionante neste Deus, ele sabia que era para sacrificar o menino. Eu vou subir com Isaac, ele não está sabendo, eu vou matá-lo lá em cima, eu vou sacrificá-lo. Eu vou fazer isso porque Deus pediu, eu vou sacrificar o Isaac. Vou amarrar em cima da madeira, vou tocar fogo no corpo, vai queimar. E o escritor aos Hebreus chega a dizer: a fé de Abraão era tão profunda, que ele acreditava: eu vou queimar o Isaac, e mesmo depois da fumaça subir ao trono de Deus e ficar só as cinzas, daquela cinza Deus erguerá de volta o meu filho. E por isso ele falou para os 2: nós vamos subir, mas eu e o menino vamos descer de volta. É muita fé, irmãos. Nesses tempos em que estamos vivendo, neste século 21, é muito difícil, mas é possível achar um crente dentro da igreja que possa ter um pouco desta fé, para dizer: eu darei o meu melhor, eu vou sacrificar, e eu sei que Deus levantará mesmo da cinza de volta para mim. Aí ele sobe com o cutelo, que representa a palavra de Deus, é de Deus, e na outra mão o fogo, representando o Espírito Santo, que também é de Deus. E o Isaac, o Abraão, naquele cenário místico, ele representa o próprio Deus, que está subindo. Então quem é que tem a palavra? É Deus. E eu preciso ouvir Deus. Quem é que tem o cutelo na mão? É Deus. E quando ele falar, eu ouvirei e receberei, mesmo que esta palavra tenha uma ponta fina e venha me atingir, mas este furo, esta ferida é para me curar, porque a palavra de Deus transforma, ela tem poder, ela é como uma espada aguda de 2 gumes, que ela entra no corpo, ela entra no psicológico, ela entra no espiritual, até a divisão da alma e do espírito. Ela aprofunda-se e faz a transformação na pessoa. Deus tem a palavra. Abraão está subindo com o cutelo. Eu quero esta furada de cutelo, porque é o poder de Deus que está na mão dele, a sua palavra. E na outra mão vai o fogo, o Espírito Santo. Eu preciso disso. É Deus que tem o Espírito Santo. E se você não é batizado ainda no glorioso Espírito Santo, peça, que Deus pode fazer isso por você. É coisa maravilhosa. São revelações dos céus para um mortal aqui sobre o planeta Terra, o Espírito Santo de Deus. Mas a lenha é do crente. Enquanto Deus tem a palavra e tem o Espírito Santo, o crente precisa ter lenha, precisa ter oração. Como é que tu queres
um holocausto, mesmo sabendo que não vai faltar cutelo e nem fogo, mas se tu não tens a lenha para que o fogo suba, para que produza o incenso, o holocausto, e quem tem que ter a lenha é a igreja, o Isaac. Nós precisamos orar. Estamos vivendo um momento difícil, e não estou dizendo só nesse período de 2020, mas há vários anos, em que até mesmo o culto de oração e doutrina de antigamente, da minha época que eu era jovem, culto de sexta-feira, oração e doutrina, já perdeu a essência destas duas palavras, porque eu piso num culto de sexta-feira e são tantas oportunidades como se fosse um culto de domingo, são tantas apresentações, até coreografias entram, é tanta coisa que depois 10 minutinhos lá no final chama alguém para dar uma palavra, mas o culto deveria ser de oração e doutrina. Precisamos ainda primar pelos pés do Senhor Jesus, por chorar neles, por derramar as nossas lágrimas ali, porque é dali que virá o nosso socorro. Qual é o crente que terá vitória se não dobrar os seus joelhos e orar, irmãos? Orar, mas não é aquela oração superficial, decorada, poucas palavras, que você já decorou e toda vez que você dobra os joelhos, são as mesmas palavras. Não, você tem que produzir uma conversa com Deus, porque você vai se conectar com Ele. Uma noite é uma coisa, no outro dia é outra, na outra oportunidade é outra coisa, mas você tem que ter o prazer de orar a esse Deus poderoso, conversar com Ele, dialogar. Você precisa entrar em contato com Ele, e esta forma é a oração. Nós precisamos orar, e nós precisamos nos encher da palavra de Deus. Só a palavra de Deus consegue me alimentar neste tenebroso século 21. O que será da minha vida se eu estiver me definhando espiritualmente sem o sustento da palavra? Eu preciso da palavra. E aí eles sobem, e lá em cima o Abraão, com toda esta fé, ele prepara as pedras onde será feito lá o fogareiro, né? E aí entra a pergunta do filho: e pai, eu acho que não está faltando alguma coisa, né? Que aí o senhor veio com cutelo, com fogo, aí o senhor mandou botar a lenha nas minhas costas, mas aí o que é que vai ser queimado aí em cima? E todos os escritores são unânimes, isso eu acho lindo, irmãos, em dizer mais ou menos a idade de Isaac nessa época. Aí eles divergem muito, mas é entre 16 e 21 anos. Não era menos de 16, poderia não ser mais de 21. Isso é interessante, pastor? É, porque digamos que ele fosse o mais novo entre o entendimento dos escritores, 16 anos. Um menino de 16 anos, irmãos, não vai se deixar amarrar em cima de uma pauzoeira, sabendo que vai receber um golpe e que vai receber fogo para o seu corpo queimar até chegar na cinza. Não vai fazer um negócio desse. Mas ali existia uma coisa misteriosa envolvendo pai e filho, e envolvendo aquele momento tão forte, que a igreja representada em Isaac dizia assim: Senhor, é para eu morrer? É para eu entregar a minha vida? O que é para eu fazer, pai, em Santarém? O que eu devo fazer na minha congregação? O que eu preciso fazer no meu bairro? Mesmo que seja para eu dar a vida, então me amarre, Deus, sobre a madeira, coloque o teu cutelo no meu coração, me mate, toque fogo no meu corpo, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Recalaraba. Isso é a igreja que tem que fazer, irmão, é a igreja. A igreja precisa ter essa consciência de dizer: eu quero servir a esse Jesus poderoso, eu quero me doar a Ele, eu me deixo amarrar sobre a lenha, e pode tocar fogo em mim, Senhor. Se a minha morte for para glorificar o Teu nome, faça isso na minha vida. Eu quero Te servir do jeito que o Senhor quiser. É muito impressionante isso. Deite aqui, meu filho, o Senhor vai providenciar o cordeiro. Deite aqui em cima da madeira. E ele deitou e foi amarrado. Foi amarrado.
E aí talvez, não sei se vendado ou mandou ele fechar os olhos, meu filho, vai acontecer agora, vai acontecer. E ele levantou o cutelo, irmãos. Levantou o cutelo, a Bíblia diz que ele levantou o cutelo e foi para atingir o coração do menino e o menino morrer ali. E antes de baixar o cutelo, a voz bradou: eu estou sabendo agora, Abraão, que tu realmente acredita em mim. Você já imaginou, meu irmão, você puxar Deus a essa altura, nesse perfil todo, em sua direção? Oh, meu filho, oh, minha filha, agora eu sei que tu me amas. Eu abrirei as portas para ti. Eu vou providenciar o cordeiro agora para ti. Não faça isso, eu só estava te provando. É difícil, irmão, é difícil uma frase dessa de Deus para mim, que não tenho tanta fé assim. É difícil, porque será que vai chegar um momento que eu vou agir conforme o que Deus está pedindo, ao ponto de Deus dizer para mim, gritar: Miranda, não faça isso agora, eu sei que tu me amas. Nunca aconteceu. Será que vai acontecer ainda? Porque a minha fé é muito pequena. Mas se tiver nesta noite alguém com a fé dessa, você vai provar que este Deus vai bradar em volta de você e vai dizer: eu acredito agora na fé que você tem em mim, e eu desço com providência sobre a sua vida. Jeová Jireh, aquele que provê o que não tem, aquele que baixa com aquilo que não existe, é o Deus que abre a porta em plena rocha, é o Deus que faz surgir um cordeiro no pico do mais alto monte das terras do Moriá. Nunca ninguém havia criado cordeiro nenhum lá, mas esse Deus poderoso, quando nota que você tem uma fé tamanha dessa nele, ele faz surgir o cordeiro lá perto de você. Seja um pico do monte onde você estiver, vai surgir a providência, porque este Deus é maravilhoso. Este é um Deus maravilhoso. E aí desamarra e coloca o cordeiro no lugar. Aí a teologia vai dizer que aquele monte que hoje é chamado Moriá já simbolizava o monte Caveira, lá em Jerusalém. O Deus que ali sobe para o monte é o Abraão. O Isaac é a igreja, e a igreja que deve ser levada para o sacrifício. Mas no momento da igreja ser sacrificada, entra o maravilhoso Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque o Pai Deus providencia para morrer no meu lugar, no seu lugar. Jesus Cristo, aquele cordeirinho providencial, já simbolizava a pessoa maravilhosa de Jesus, que viria para morrer em nosso lugar. Aquele altar com aquela madeira já prefigurava a cruz, o patíbulo, que viria muitos séculos depois, onde Jesus Cristo estaria morrendo por nós, dando a sua vida por mim, por você, como diz o escritor lá no Novo Testamento, rasgando a cédula que era contra nós. Jesus Cristo fez isso. E eles desceram ilesos, assim como havia dito, por fé. Deus fez com que as palavras de Abraão pudessem ter esse efeito, e desceram para se encontrar com os dois. E talvez depois, quando voltaram na alegria, e quando chegaram em Berseba, na casa, quem sabe o Abraão: minha filha, tu nem sabe de uma coisa, eu não quis te dizer, mas quando nós saímos naquele dia de madrugada aqui, era para sacrificar Isaac. Tu é louco? Mas se eu soubesse, eu não teria deixado. Claro, irmãos, se alguém souber deste compromisso tão afinado que você tem com Deus, se alguém souber deste mistério entre você e o céu, vai com certeza ser usado por outra entidade para não permitir que isso aconteça. Então fecha a porta do teu quarto, ou seja, te enclausure com Deus,
entre numa bolha com Deus e comece a tratar destas coisas profundas, você e ele, e você vai se encher. Aí depois que o milagre acontecer, você pode espalhar e dizer: agora eu estou cheio, estou cheia do Espírito Santo de Deus, dos milagres de Deus na minha vida, cheio dos dons espirituais. Se você quer receber milagre, vem aqui à frente, eu vou orar por você. Aí você vai ter poder para orar contra as enfermidades, contra os demônios. Até quem estiver morto, você terá autoridade de Deus para ressuscitar em nome de Jesus, porque depois que você receber a providência de Deus, você vai estar apta para isso. E eles voltaram bem. Eu trouxe o tablet porque eu quero ler umas frases que eu encontrei de alguns escritores. Me desculpe não dizer os nomes deles, não escrevi aqui, mas as frases, não vou ler todas, são muitas. Uma diz assim: Deus nos prova naquilo que mais amamos. Então a gente precisa estar preparado, o crente precisa estar preparado espiritual e psicologicamente, porque Deus vai nos provar naquilo que a gente mais ama. Deus, por que tu não me pede 1000 vacas que eu tenho para te dar? Por que o Senhor não me pede 1 tonelada de alimentos para eu dividir com essas populações pobres em volta de Berseba? Não, eu quero é o teu filho, o teu único filho, o Isaac, aquele a quem tu amas. Então quando Deus chega para a gente para pedir o melhor de nós, não adianta querermos dar R$100 para tentar ludibriar Deus. Não, eu vou fazer uma campanha de 1 mês, toda madrugada eu estarei orando. Mas se Deus está pedindo outra coisa, meu irmão, minha irmã, é melhor você ter fé, abrir mão e dizer: Deus, tome, porque eu sei que não será possível eu te enganar. Pegue, Deus, porque o que o Senhor está pedindo é o melhor de mim, é o meu tempo. Tu queres o meu tempo, tu queres a minha inteligência para que eu possa usar da tua palavra, tu queres um pouco de mim para que eu possa fazer a tua obra. É isso que tu queres, Deus. Então eu vou me disciplinar, eu vou colocar a minha vida nos trilhos, e tudo que sobrar eu vou juntar isso tudo e dar o melhor de mim para ti. Eu não vou deixar o meu emprego, não vou deixar a minha família, mas eu vou fazer de tudo para ter prioridade na minha vida, a tua obra, a tua vontade, o gozo do teu Espírito Santo em mim. Você precisa, e eu também precisamos primar por aquilo que Deus quer de nós e que seja o melhor. Deus nos prova naquilo que mais amamos. A outra frase: Deus não quer de nós o que nos sobra ou o que não nos serve mais. O que Deus está pedindo de mim e de você é algo que a gente tem certeza que é o mais valioso em nós. Outra frase: Deus provê as nossas necessidades por caminhos naturais e sobrenaturais. Quando você estiver em necessidade, Deus é poderoso para prover por caminhos naturais. Aí eu ganhei uma cesta básica, eu ganhei um cheque, eu ganhei um remédio, eu ganhei uma entrada em um hospital, eu ganhei um emprego, caminhos naturais. Mas Ele também provê as nossas necessidades por caminhos sobrenaturais. Deus entrou na minha vida e no meu quarto nesta noite e me curou de uma enfermidade que eu trazia há tanto tempo e que nenhum remédio poderia sanar, mas eu senti a presença do Senhor e agora eu estou curado, estou curada. Caminhos sobrenaturais. Eu estava pensando o que eu poderia fazer para o Senhor, e num certo culto, numa certa oportunidade, Deus me deu um dom tão especial. Eu não sabia que Deus era tão bom para mim deste jeito, e hoje eu sou dotado, sou dotada deste dom espiritual, e eu vejo que eu posso fazer a diferença na igreja dele nestes últimos dias. Caminhos sobrenaturais de Deus para as nossas vidas. São muitas, deixa eu encerrar com uma última frase. O escritor diz assim: todos nós temos um Ló
do qual a gente precisa abrir mão. E também temos um Isaac, do qual a gente precisa entregá-lo para Deus. Eu me livro do Ló e pego o melhor que está em mim, o Isaac, e dou para Deus. Qual é o Ló que ainda me atrapalha de eu ter uma comunhão aberta com Deus, de eu conversar com Deus, de eu ouvir Deus, de eu sentir a sua mão bendita em mim? Qual é o Ló que ainda corta esta ligação minha com Deus? Qual é o Ló que está na minha vida, que me atrapalha, ainda me atrapalha de eu ser um homem, de eu ser uma mulher cheia do poder de Deus, de eu ter a cabeça erguida diante do céu e saber que no momento em que Jesus voltar, eu subirei no arrebatamento da igreja? Com certeza subirei, mas ainda existe um Ló. Então os nossos Lós precisam ser extintos de nossas vidas. Qual é o Ló que ainda te atrapalha e que precisa sair de você? Não, pastor, é o seguinte, eu me lembrei que eu tenho realmente um Ló. Mas pastor, é sangue do meu sangue, é algo que eu amo, é meu sobrinho. Este Ló, pastor, tudo bem que me atrapalha, mas eu acho que eu poderia ficar com ele. É a minha parentela, é o meu sangue, é o meu sobrinho. Irmãos, tem coisa tão íntima dentro de mim, dentro da gente, que atrapalha tanto a nossa comunhão com Deus, e a gente ainda fica resistindo, porque a gente olha para o nosso interior e vemos o Ló dentro de nós, atrapalhando a comunhão com Deus, e ficamos olhando para aquele Ló e dizendo: coitado, é sangue do meu sangue, é o meu amado, é meu querido, eu não posso abrir mão dele. Irmãos, enquanto nós não abrirmos mão deste Ló que nos atrapalha na nossa intimidade com Deus, nós não veremos a presença do Senhor total, a aproximação total dele em nós, para finalmente fazer uma grande obra. E qual é o Isaac que você tem, que você pode entregar de volta para Deus? Não, pastor, para lá, foram muitos anos eu lutando por isso. Olha, eu penei na faculdade, 5, 6 anos eu penei, e Deus está querendo tudo isso que você colheu em 5 anos. Não, pastor, mas para lá, isso tudo é um projeto na minha vida. Eu colhi para que eu possa ganhar lá na frente. Então agora foi Deus que me ajudou para eu ter essa faculdade, para eu ter esse dinheiro, para eu ter esse carro, para eu ter essa casa. Deus me abençoou com isso. E isso aqui, eu sinto que Ele me deu. E será que Ele estaria pedindo? Irmãos, se você sentir que Ele está pedindo o melhor que Ele te deu, é melhor entregar, porque você verá a providência dEle em seu favor. É preciso ter fé, nós veremos a providência de Deus em nosso favor. Eu sempre digo o seguinte, que a matemática de Deus é bem diferente da dos homens, né? Quando eu tenho 10 e alguém pede 5, não, pera lá, eu trabalhei para ter 10, aí tu queres o meu 5, e eu vou ficar só com 5? Não, tu trabalha, faz a tua parte aí, e consiga 10 também, faça como eu fiz. Mas na matemática de Deus é diferente, eu tenho 10, aí Deus pede 5, eu fico só com 5, mas o 5 que Ele levou volta a 10, aí eu fico com 15, aí se Deus me pedir 10, eu dou e vai vir 20, o negócio vai se multiplicando, porque diante da presença de Deus, as coisas vão se multiplicando misteriosamente. É um negócio que a matemática dos homens não consegue explicar, a matemática da superfície desta terra não pode explicar a matemática de Deus. Você tem 10 e Deus está pedindo 5, tenha certeza que você vai ter 15, porque o 5 que vai voltar 10, eu não estou falando só em reais, eu estou falando da tua vida, que você precisa se entregar, que você precisa abrir para Deus e ter fé que Ele estará em você para multiplicar dentro de você aquilo que você está entregando para Ele. Fiquem em pé no nome do Senhor Jesus. Que mensagem maravilhosa, que Deus possa continuar abençoando a vida do pastor, que sempre está nos trazendo palavras diretas do trono de Deus para o nosso coração. Neste momento, eu quero convidar a você para nós orarmos ao Senhor e pedirmos as suas bênçãos sobre a nossa vida. Ó Senhor, Senhor nosso,
Em Tua maravilhosa presença nós estamos neste momento para Te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, Te agradecer pela palavra que nós ouvimos. Ó Senhor, neste momento nós Te pedimos que a Tua boa e poderosa mão venha estar estendida sobre nós, sobre a nossa cidade, sobre a Tua igreja. Pai, ser conosco, continua dando da Tua graça à Tua igreja, ao Teu povo nesta cidade, que nós possamos, Senhor, continuar avançando e que o Teu nome seja grandemente glorificado. Ser conosco é o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Nós estamos chegando aos momentos finais do nosso programa. Queremos apenas lembrar você que você pode conferir a nossa programação completa através das redes sociais, pelo Facebook e pelo YouTube. Até o próximo programa, se Deus quiser.